Gravando. Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão a Deus por mais essa oportunidade que a nossa querida Casa de Emmanuel nos dá. Iniciamos na semana passada o estudo do livro Pão Nosso, com muita alegria, muita satisfação. Já estudamos o capítulo 0, a introdução, e hoje a nossa irmãzinha Selma vai fazer o capítulo 1 para a gente. Então, convido a fazer também a nossa prece de abertura, por favor. Graças a Deus. Vamos, então, elevar nossos pensamentos. Obrigada, Mestre Jesus, por mais essa noite, de oportunidade de estudo, de aprendizado, conhecermos um pouco mais do seu Evangelho. Agradecemos a presença dos irmãos espirituais, da Falange Bendita e Protetora desse nosso estudo. A Falange de Emmanuel, que nos acompanha também nessa noite. Assim, com toda a proteção, inspiração, iluminação, pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo, dando graças a Deus. Graças a Deus. Seja. Graças a Deus. Vamos lá, Vocês então. estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 1 do livro Pão Nosso, fala sobre mãos à obra. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Quem disse isso foi Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. As cartas de Paulo, né? Ele se apresentou às igrejas, né, que ele distribuiu. Né? Então, ele, nesse capítulo 14, versículo 26, né, ele cita essa colocação aí que caiu muito bem para eles na época, que estavam passando por dificuldades, que vai estar mais abaixo. Né? Que ele quer dizer? Que ali na igreja, todos têm, na verdade, as ferramentas necessárias para a sua própria edificação. Né? Quer dizer, eles têm, ele diz aqui, tem língua, tem interpretação, tem doutrina, né? Cada um tem de vós, tem doutrina, tem revelação, está faltando uma palavra aqui, eles falam que tem salmo, isso mesmo, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. O salmo ele já foi dito, né? Era aquela parte poética bem interpretada, né? A doutrina já foi apresentada também nessa época, né? Porque Jesus já tinha feito a sua introdução, né, naquele mundo, já levando toda a palavra dele, a revelação dele mesmo foi dada. A língua, que as pessoas têm o dom de falar e pela própria interpretação, cada um com a sua interpretação, podendo simplesmente chegar e divulgar com o seu entendimento. Então, o que ele fala? Todo mundo tem a sua bagagem, tem a sua ferramenta. Então, faça-se a edificação. No caso, mãos à obra, né? Que é o nosso tema mesmo de hoje. O que quer dizer mãos à obra, né? No sentido, né, significado dela? Começar um trabalho, tomar uma iniciativa. Né? E é isso que Paulo está propondo, né, nesse versículo que ele colocou para nós. Se alguém quiser fazer algum comentário, só levantar a mãozinha, a gente dá a palavra aí, tá? Vai, Julinha. Então, falar sobre as cartas de Paulo, isso para mim tem uma grande importância, né? Esse apóstolo, né? Vamos dizer assim, porque se a gente hoje tem, né, a divulgação, né, de todos os ensinamentos do Cristo, a gente tem através desse Espírito. E essa carta, a primeira carta a Coríntios, primeiro que Paulo ele estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta.
Aquela comunidade ali, como eu falei até acho que na aula passada, era muito grato ao coração dele, porque era um lugar onde nasceu Abigail, né, e Estevão. Então, ele tinha uma afeição muito grande a Corinto. E eles passavam, naquele momento, uma grande dificuldade geral na comunidade no todo. Então, quando a Selma coloca sobre as línguas, né, porque eles falavam, né, em vários idiomas, eles faziam profecias, eles tinham esse dom. Mas aí Paulo coloca que o maior dom seria realmente a profecia, né? E isso era dado aos membros da igreja, né? E a igreja aqui ele coloca como o corpo da igreja como o nosso corpo. Ele faz um comentário assim nessa carta, ele explica que o corpo é como uma igreja, né? Então, e tem partes diferentes. Por quê? Porque cada um, como a Selma disse, traz a doutrina, o outro vem com uma revelação, com uma interpretação. Então, ele coloca que o corpo é como se fosse uma igreja, tem partes diferentes, mas que cada um tem um papel importante. Agora, ele coloca que o evangelho e o amor são palavras-chave, que cada pessoa precisa usar seu dom para servir, ele coloca essa expressão, e procurar o bem-estar do outro. Por que a primeira carta de Coríntios é importante? Porque é na primeira carta aos Coríntios que ele vai fazer aquela passagem que ele fala do amor. Se eu falasse todas as línguas dos anjos e não tivesse amor, é nessa primeira carta que também ele fala a respeito do amor. Então, a importância da primeira carta de Corinto é muito grande para todos nós, né? Só que aí a Selminha vai trabalhar nesse capítulo 14, esse versículo que Emmanuel distribui para nós. Mas se a gente quiser aprofundar, adiante a gente vai ter essa passagem dessa carta quando ele fala do amor. Pode falar, seu Jorge. Bem, deixa eu pegar uma carona que até o que a Júlia comentou. Eu fui à Bíblia, porque eu sempre ouvi falar das cartas, da sua importância. Quando ela citou Éfeso, você vê que essa cidade é tão importante que ela está mais ou menos ali para o lado do mar Mediterrâneo. Você vê que a entrada da Turquia para a Grécia, você vê tem o Peloponésio. O Peloponésio é um local, é uma ilha, né? O Emmanuel vai citar mais ou menos aqui essa questão quando ele começar a se desenvolver o texto. Eu fui aqui no 14, o Emmanuel fala 14, deixa eu ver aqui, 14, 26. Mas eu estive no 14, lá no 1, ele diz assim, siga o caminho do amor, né? E busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. 2. Pois quem fala uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Então, a gente está orientando as pessoas, poxa, você aqui, isso lá em Peloponésio, eu acredito que seja aí. Ou mesmo na própria carta. Vocês lembram das missas quando... Vocês lembram não? Meu Deus, é que erro de interpretação. Eu não lembro nada. Nós não estávamos lá. Tá certo. Mas, olha só, eu tive numa missa aqui na Penha, aqui no bairro, aqui mais da frente, onde tem ali... aqueles edifícios antigos aqui, é uma igreja ali. Eu tinha falecido a esposa do... Vocês devem conhecer o senhor Roberto, né, que provavelmente ele deve ter ido, Roberto Coelho, o nome dele. A esposa dele faleceu, então eu estava o grupo todo do lado do centro. Eu perguntei, vem cá, vocês já observaram esse senhor aí? Ele deve ser um padre muitíssimo tradicionalista. Só faltou ele o quê? Fazer apresentar a missa em latim virado de costas.
tá? É isso que o Paulo trata das questões da língua. Porque as pessoas vão estar presentes ali, vão estar boiando, não pegando nada. E vou dar um pulinho aqui. Quando ele fala, portanto... não, a nossa irmã já tratou, porque aqui, no texto da Bíblia, essa que eu tenho, tá? Totalmente, vai descolar totalmente, mas tem algumas palavras que estão inseridas aqui no texto que o Emmanuel trouxe para a gente. É só isso. Só para a gente, mais ou menos, esquentar aí os tamborins. Se bem que eu não gosto de carnaval, não, tá? Você falou da missa, eu lembrei agora que o meu catecismo, não sei se ainda é hoje assim, quando eu fiz primeira comunhão, um pedação da missa, o padre ficou falando em latim lá, não entendi nada. Na igreja de Santa Cecília é assim. A missa era em latim. Eu não entendia nada. Mas vamos seguir, então. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita, né, que nós já passamos esse parágrafo aqui, né, que a igreja nessa época, que a Júlia até foi lá na frente, tudo já narrou isso para nós. Aí, continua aqui, o conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, né, que é aquela península da Grécia que liga a Coríntios, né? Mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do espiritismo, na revivência do evangelho. Mano, ele trouxe o problema que a igreja na época estava passando para os dias atuais, né, dentro da doutrina, né, do próprio espiritismo também, né, como nós somos espíritas, nós vamos falar na questão do espiritismo, não é? Do atual. Quer dizer, a dificuldade, né, dos problemas espirituais. Que diz aqui, o problema da época, né, que também vivencia hoje na doutrina, é isso, esses agrupamentos, eles são formados aqui, aplicá-lo a certas situações de novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do espiritismo, na revivência do evangelho. Trazendo para os dias atuais, que segue isso também lá na frente, a questão de ter, dentro de muitas, né, até em outras religiões, você tem o conteúdo, você tem a ferramenta, você tem o médium da casa, mas o que falta? O grupamento desses, né, dos participantes dentro de uma casa espírita, se unirem, né, e colocar a prática mesmo do evangelho cristão, né, dentro de um centro espírita, de uma forma geral, que muitos, né, sem citar casas, né, mas a gente ouve muito alguns outros, e outros, falando sobre essas questões hoje, no que acontece em alguns centros espíritas, de querer apenas mostrar coisas... fugiu a palavra, né? Mostrar espetáculos, vamos dizer, os espetáculos que antigamente se via, né, inicialmente com as mesas girantes, que eram um verdadeiro espetáculo, não é? Porque naquela época era necessário os espíritos se mostraram para dizer que o mundo não era só aquilo que as pessoas estavam vendo, que existiam mais além, não é? Então, era a necessidade da época de se fazer espetáculos, digamos assim, né? Mesas girantes, batidas, manifestações, né, mediúnicas, de incorporações, de liberação de ectoplasmas, né, para materializações de espíritos, né? Hoje em dia não se tem muito isso. Tinha que chamar a atenção, né? Exatamente, era para se chamar a atenção. Né? Hoje não há necessidade, porque já está muito claro, e mesmo alguns ainda falam, não acredito em espíritos, mas já existe uma comprovação científica, até porque Kardec se baseou também na parte científica,
de que há realmente um mundo espiritual, que existem espíritos, né? Então, não há mais a necessidade, vamos dizer assim, de se mostrar a existência de espíritos, mas algumas casas ainda querem ter esse tipo de espetáculos, como se fosse assim, esse aqui que vai trazer gente para casa. Eu não sei qual o motivo seria de cada um, né? Mas tem muitos que preferem isso. Até participantes gostam de ir à casa espírita e ver um médium incorporar, uma batida, fazer coisas assim. Uma casa espírita branda, sem nada, aparentemente, não atrai algumas pessoas, né? Infelizmente, é isso que está acontecendo hoje, que talvez é o que a época aqui está se mostrando. Alguém quer falar? Julinha, palavra. Eu quero abordar, Selma, essa parte da Igreja de Corinto, porque assim, quando o Emmanuel fala nesse primeiro parágrafo, que ela lutava com certas dificuldades, essas dificuldades, e que depois o Emmanuel, no segundo comentário que você fez do segundo parágrafo, são questões do cotidiano daquele povo naquele momento lá. E quais eram esses problemas que eles atravessavam? Porque quando a gente pensa, quando a gente fala Paulo formava a igreja, a igreja naquele momento era a casa das pessoas, né? Eram os adeptos que ele trazia formando igrejas, que era na realidade a casa das pessoas, né? Que comungavam com a doutrina cristã, né? Então, qual eram as dificuldades naquele momento? Aí, são 5 partes. Eu fui buscar esse estudo e mostra que foi dividido, né, esses assuntos. Eles começaram nas comunidades e foi dividido em 5 partes principais. A primeira parte do problema daquele momento, e que Paulo fala, que as pessoas deveriam, né, tratar esses problemas com a lente do Evangelho, que ele fala isso, né? Com os textos que eles tinham, né? Com os ensinamentos cristãos. A primeira, ele fala das divisões que se formavam dentro da própria igreja, entre os próprios membros. Ele fala também do problema do sexo, de que eu botei assim, problemas no sexo e que a forma de pensar estava errada, porque tinha promiscuidade naquele momento. E tinha muita má conduta sexual. Então, Paulo abordou isso nessa carta. E ele também fala da comida, porque tinha uns questionamentos sobre a comida, sobre a carne vinda de animais sacrificados aos deuses gregos e romanos nos templos. Então, existia esse problema dessa comida que era ofertada, que a gente sabe, né, que tinha o cordeiro, tinha as pombas, enfim. Ele fala desses encontros semanais e os propósitos desse encontro para edificar essa igreja. Então, teria que ter essa conduta mais acertada desses encontros. E a última questão que ele aborda é sobre a ressurreição de Jesus e a esperança futura dos seus seguidores, porque deveria ter uma vitória sobre a morte. Então, esses foram os primeiros questionamentos dessa carta, que abordava questões do cotidiano daquelas pessoas naquele momento. E quando a Selma leu esse segundo parágrafo, que o Emmanuel coloca aqui, podemos insular. Insular eu fui buscar, porque tem palavras que eu também não entendo. Insular quer dizer isolar. Então, o Emmanuel fala, vamos isolar esse versículo e aplicá-lo na situação de hoje, dentro dos nossos agrupamentos, que nós não temos mais aquele tipo de igreja que Paulo fundou, né? Então, quais são essas questões? A Selma foi pelo caminho daquelas questões da parte que no início do Espiritismo foi muito importante, mas a gente pode acessar hoje também grandes problemas que nós temos dentro da doutrina espírita,
que eu coloquei aqui para a gente pensar junto. Os problemas daquele momento se apresentam hoje no que toca o relacionamento, que são os conflitos e o cuidado de uns para com os outros, que hoje também é a mesma preocupação, que devemos buscar os dons espirituais, mas dar importância na caridade acima de tudo. Então, seria mais ou menos o que a Selma disse. E eu abordei uma outra questão aqui. No Espiritismo, Allan Kardec precisou lidar com severas críticas. E a gente vê isso lá no que é o Espiritismo, que ele aborda as críticas que ele sofreu de várias vertentes, de padre, de ateu, de tudo que foi jeito, né? E hoje em dia, eu coloquei assim, cada época ela traz as suas particularidades, né? E a gente precisa também ter um olhar de inclusão hoje. Então, posicionamentos antigos a gente também não deve ter hoje, principalmente dentro da doutrina espírita, que é uma doutrina raciocinada. Então, eu coloquei aqui uns exemplos. Que seria esse hoje, os conflitos? Fé não deve estar misturada com política. Então, a gente vê muitas pessoas fazendo comentários que vai levar a esse tipo de mal-estar dentro da própria doutrina espírita. Necessidade de se manter fiéis aos princípios e valores da doutrina espírita, sem se deixar influenciar por modismo, por ideologia ou interesse pessoal. Então, os nossos interesses, a gente não deve colocar eles como informativos dentro da doutrina. Porque eu sempre digo que a gente não tem que trazer a nossa ideia, a gente tem que trazer a ideia de Kardec. Por isso, a gente tem uma codificação, para a gente poder se basear. E a codificação está baseada nas leis morais, que é as leis de Deus. Então, hoje, a nossa preocupação não é mais com o extraordinário, mas nós hoje temos dentro da doutrina espírita uma invasão tão grande que derruba casas espíritas, por várias razões. E é isso que Emmanuel traz para a gente, como lá no passado tinha umas questões, ou hoje a gente tem outros tipos de questões, mas que também pode prejudicar e bastante. Por isso que ele diz, vamos isolar essa questão e vamos ver com o nosso olhar de hoje, que hoje nós temos muita dificuldade, não só na nossa sociedade num todo, mas também nesses núcleos doutrinários, e que a gente tem que estar com uma certa atenção. Deixa eu aproveitar rapidinho aqui. Olha só, nós estamos vivendo tudo de novo, né? A gente não está muito distante desses problemas, não. A questão que você citou aí, os problemas dos fenômenos, eu vou colocar o turbante, uma pedra, né, aqui na testa, e vou lá para o Emmanuel e aviso, olha, tem um vidente aí, a casa vai piar de pessoas. Então, são esses mínimos detalhes. Então, o Paulo também era muito espertinho, tá? Então, isso está até no Paulo Estevão. Quando ele iniciou o mandato dele, começando, eu ouvi o Arthur Valadares, ele citou um pouco mais de 10 mil, acho que é 10 mil quilômetros, um pouco menos, mas entre barcos e, enfim. Pois é. Ele colocou 12, se não me engano, 12 mil. Eu estou colocando assim 10 para não errar muito. Olha, andar a pé de barcos em ambiência hostil, onde não tinha praticamente nada, é isso mesmo, é o que está lá no livro Paulo Estevão. E ele conheceu muitos jovens, inclusive tem um garoto, eu esqueço o nome dele, que é esse menino, o Arthur Valadares, colocou o nome. Timóteo. O nome do filho é Timóteo, isso mesmo, desse menino. Ele o adotou como filho, vamos dizer assim, tá? E realmente, o garoto era muito bom. Mas, pulando um pouquinho, para a gente dar, na questão disso lá, eu tinha pensado na ilha de Patmos, de João.
quando Jesus passou para ele que deixou ele isoladinho, quer dizer, isso é uma programação do alto. Dentre todos que foram poupados, o João, que vem a ser Francisco de Assis no porvir, né? Daniel, João, Francisco. Então, ele quer dizer, esse, verdadeiramente, era um médium de fato, tanto com muitas, vamos dizer assim, faculdades que estavam hibernadas, mas despertaram no momento exato, naquela época. E o que trouxe para nós? O chamado Apocalipse, né? Que precisamos estudar ainda, porque está muito mascarado ainda aos nossos olhos. Algumas coisas já começou o iceberg a apontar aí, dessas verdades. Mas, e uma outra coisa, quando ele cita insular esse versículo, como a Júlia comentou, né, nas nossas casas espíritas. Então, organizando um corpo vamos dizer assim, da direção, que o Kardec ele orienta. Grupos grandes, aqui no texto o Emmanuel deixa claro isso, tá? Grupos muito grandes começam a ver, como foi citado, a Selma comentou, pessoas com ideias que tentam introduzir na casa espírita, que não tem nada a ver com a doutrina espírita, e, infelizmente, alguns de nós, por nos faltar, às vezes, vamos dizer assim, o dom do falar, não estou desprezando, pelo amor de Deus, não. Ou assim, ou não ter lido, não ter participado, mas é uma pessoa de coração. Porque ele vai falar aqui também, nesse mesmo trabalho da educação e da instrução. E para muitos de nós, vai fazer falta na hora, quando acontecer as coisas. Então, o trato do falar, de conversar, do dialogar para apresentar as questões em si que poderão ocorrer, né, em um evento de direção até na casa espírita para filtrar. Esse que é o ideal, é usar a razão nesses momentos. Tá? É fácil? Eu paro por aqui. Não. Eu digo por mim. Não. Tá? Achei interessante, porque logo no início, quando a Selma estava falando de igreja, né? Realmente é normal quando a gente pensa assim, a igreja de Corinto, a gente pensa na igreja, que tem hoje em dia, né? Nos templos, né? E não, né? A igreja era, como a Júlia também falou, é a casa das pessoas, e isso me lembra como o espiritismo também, principalmente quando ele começou aqui no Brasil, e ainda é em muitos lugares. A nossa casa é uma casa pequena, né? Então são esses grupos pequenos de pessoas que vão se reunindo e vão divulgando, como é semelhante a esse início, né? Porque a igreja, como a gente vê hoje, os palácios e as coisas muito grandes vieram depois de Roma, né? Quando Roma foi ali e assumiu o cristianismo, é que a coisa começou a ficar pomposa, né? E a gente então tem que ter esse cuidado, né, para a gente não deixar a doutrina espírita ir por esse mesmo caminho da grandeza, da riqueza, porque um dia pode acontecer da doutrina espírita se tornar maior em quantidade de pessoas, né, e a gente ir ganhando mais relevância, e a gente tem que ter esse cuidado de não cometer os mesmos erros de todas as religiões que foram se tornando preponderantes em querer, né, cada vez mais mostrar riqueza, poder, como a Júlia também falou, misturar com política, por causa do... Tudo é o poder, né? Porque aí, conforme vai ganhando relevância, querer entrar no poder. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque eu sempre falo isso, quando eu volto do centro e vejo aquelas igrejas evangélicas ali do Macedo, do Malafaia, e aqueles carros, aqueles ônibus não respeitando lei de trânsito, não respeitando nada, parando em tudo que é lugar. Aí eu fico falando, mas será que a gente ia fazer diferente? Se a maioria dos brasileiros fossem espíritas e aí tivéssemos um centro espírita gigante igual aquele, a gente ia fazer igualzinho, até pior, sei lá. A gente tem que ter cuidado, porque um dia pode chegar a nossa vez de ser preponderante e como é que a gente vai se comportar, né? Então, fico alerta.
Exatamente. Interessante, você está falando aí, né, a questão da igreja, né, como é que vamos dizer assim, o tempo, né, o uso vai modificando um pouco, né, da igreja como uma denominação de um templo católico, né, quando o sentido da palavra mesmo, da igreja, que eu conheço como a egrégora, que é um conjunto, né, de pessoas que frequentam um templo para cultuar Deus, né? Então, não importa se ela é católica, evangélica, espírita, budista, é um templo, né? Aí a igreja, o catolicismo adotou aquilo ali como se fosse deles, né? Então, a igreja é católica. Não, a igreja é simplesmente tem essa simbologia. Por isso que, quando a Júlia falou lá de Paulo, né, que se fazia nas casas, era assim. Então, a igreja é aquilo ali, porque é uma reunião, é aquela egrégora que é um conjunto de mentes, de pensamentos, né, de energias vibrando numa mesma congregação, né? Que é o sentido da egrégora e da igreja também, que é um templo para cultuar a Deus, né? Uhum. Exatamente, bem colocado isso. Podemos continuar, então? Então, quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação, né? É o que eu tinha também já falado, né? Há um interesse grande nos fenômenos, né? Não só daqueles que estão dentro do próprio centro, né? Da própria casa espírita, com os médios, assim como também aqueles que frequentam, né? Que a gente chama da assistência. Elas têm uma grande preocupação em ver coisas. Tem pessoas, a gente diz até que tem as pessoas que gostam de o centro só para tomar passe, para passar na luz, para, né, para receber fluidos, não sei o quê. Mas pouco se preocupam com a palestra, porque é o que tem o conteúdo moral, que é aquele que vai realmente trabalhar com a parte interior da pessoa, com a moral, né, com a questão evangélica em si mesmo. Né? Elas querem ver a coisa externa, vamos dizer que é aquela coisa que está mostrando, mas não se preocupa com o conteúdo, com o que está dentro. Não é? Então, é por isso que nessa questão aqui, a preocupação, vamos dizer assim, nos trabalhos, de ver coisas e não de agir dentro de si. A grande reforma íntima que as casas espíritas estão sempre falando, né? Como é que eu vou fazer minha reforma íntima? Como? A ferramenta ela é sempre colocada nas casas espíritas através das palestras, das reuniões públicas, não é? Dos estudos que as casas oferecem, você vê a evasão, quase não vão. Mas se você colocar, como ele falou assim, bota um turbante com uma luzinha aqui, assim, vai lotar a casa. Desculpa te cortar, Selminha, mas é porque tem tudo a ver com o que você acabou de falar, né? A nossa casa tem aí mais de 60 pessoas. Assim, se contar os 3 dias da semana, né? A gente tem mais de 60 pessoas frequentadoras e o nosso estudo aqui não chega a 10. Exatamente. E é um estudo que você não precisa nem sair de casa para participar. Exatamente. A gente sabe que nem todo mundo vai ter esse dia disponível, mas será que de mais de 60, 70 pessoas só tem 5 realmente com essa disponibilidade? Só o nosso informativo tem 60, pelo menos, inscritos. Então, quer dizer, nem todo mundo consegue, por exemplo, estar aqui online. Alguns eu sei que tem algumas pessoas que vêm depois, dentro da sua disponibilidade. Mas a visualização não chega. A quantidade de pessoas que estão dentro da casa, que recebem o convite. Né? Então, quer dizer, mas se a gente for fazer assim, vai ter uma live aqui que a pessoa vai fazer uma incorporação, vai responder perguntas. Não vai ter quantidade de pessoas aqui suficientes para
para atender. Aí vai estourar o limite, vai estourar o limite de 100, que é o máximo que pode entrar. Ou se chamar alguém famoso também, né? Chamar alguém famoso, aí todo mundo vê. Exatamente. Então, quer dizer, o que está acontecendo, né? A gente está sempre disposto a aprender. Nem toda casa oferece estudo como a casa de Emmanuel, né? Algumas casas oferecem estudos fechados para os médios, e mesmo assim são poucos médios na Emmanuel, mas vai mais gente de fora do que os próprios médios. Mas lá tem muito estudo, mas tem casas que não têm tantos estudos assim, e as pessoas não se interessam muito, né? De uma forma geral, né? A gente não pode... Eu estou falando, a gente está generalizando, né? Mas de uma forma de ver, você vê não só na Emmanuel, mas eu digo em todas as outras casas que a gente vê, se a gente for ver que é uma situação bem pequena, bem fechada mesmo, né? Eu vejo que eu faço um estudo online que a quantidade de inscritos e a quantidade de participantes, né, caiu pela metade, até menos, talvez. Um monte de gente se inscreve, eu vou estudar. Mas na prática mesmo, de você que realmente, vamos lá estudar, não vão. Não tenho tempo, eu não sei, tem isso, sempre tem um problema. Né? E é oferecido, né? A situação é essa. Oferece até o curso online, tanto presencial como online, e nem assim as pessoas participam de uma forma mais, né, mais intensa. Agora eu dou a palavra. Alguém mais? Eu vou falar assim, Selma, porque essa questão aí é importante, porque eu retirei aqui umas questões para a gente pensar. O Espiritismo, ele consolida a sua doutrina. Como é que ele se consolidou, o Espiritismo? Através do quê? De pessoas que resolveram estudar e aprofundar questões inexplicáveis pelas doutrinas dogmáticas. Então, essa é a diferença, né? E é por isso que o Espiritismo se consolidou, porque tinha interesse das pessoas estudarem e se aprofundarem em questões que as outras vertentes traziam como dogmas, coisas que eram a conhecimento só de Deus. E a gente busca, dentro do Espiritismo, levantar esse véu dessa crença que ficou no passado. E nós hoje temos essa grande oportunidade do estudo, né? Mas o Espiritismo ele chegou a ser, hoje, o Espiritismo de fato, né, através dessa vontade atuante das pessoas. Como a Selma falou, não vamos generalizar, porque cada um também está dentro da sua condição espiritual evolutiva. Nem todos vão ter a mesma vontade de fazer as mesmas coisas que o outro. Isso também tem que ser respeitado. Aí eu coloquei aqui, tornando-os conscientes de seus deveres e direitos. Porque a hora que eu estudo, que eu tenho a compreensão, eu vou também tendo condições de saber os meus deveres e os meus direitos, de acordo com a ordem que rege esses fenômenos, né? Porque a gente tem as leis, mas às vezes a gente traz a lei para o meu interesse pessoal, e não é isso que vale, né? A lei é uma lei de amor, e a lei é para todos, não é para mim, não é para os meus, para o meu cadinho. Então, eu coloquei aqui também que o que é possível notar é que para cada fase coube o que é necessário ao público naquele momento, como melhor compreender a mensagem. Então, de acordo com a condição evolutiva daquele povo naquele momento, vai chegando conhecimento. Por que Jesus falou em parábolas? Por quê? Porque o ensino dele está para qualquer época. Mas isso, cada um vai alcançar o cadinho que consegue, né? Neste sentido, serão cada vez mais raros
os fenômenos físicos, como alertado por Kardec. Kardec também alertou sobre isso, que futuramente esses fenômenos seriam menores. Por quê? Porque, em seu lugar, as manifestações intelectuais são as necessárias para o avanço na marcha do progresso, da espiritualização do ser humano. Então, a marcha do progresso a nível espiritual vai chegar e, com ela, vai cair a necessidade de eu ver o fenômeno. Mas aquilo foi importante, como a gente já abordou agora no início. Deixa aí para vocês, se quiserem comentar também. Sim, eu gostaria até de comentar. Quer dizer, você vê como é que o alto direciona e nos conduz. Olha só, o nosso pensamento aqui, o trabalho, a pesquisa que nós aqui procuramos fazer através da leitura, está alinhada ao que a Júlia comentou aí. Porque nós fomos ao livro dos médiuns, as questões dos médiuns que produzem o efeito intelectual e os efeitos físicos. Quer dizer, está lá na 187, pode dividir-se os médios em duas grandes categorias. É que ele coloca, é 187, depois ele vai ali várias, né, informações da época específicas, da época, né? E hoje em dia, muitas coisas realmente estão desaparecendo. Por quê? Nós sabemos que nós todos temos uma tarefa, e a grande maioria dessa tarefa está correlacionado aos médios de tarefa, aquele que, se você claro, aquele que trabalha em uma reunião da desobsessão. Eu tive uma experiência na casa onde nós iniciamos, onde eu cheguei meio obnubilado, podemos assim dizer, né? Obsediado, para falar a verdade, tá? Foi o Maria Vaz. Uma casa que começou como um núcleo familiar. Até hoje lá é um núcleo familiar. Não tem estatuto, nada. Quem dirige lá é a família. Pois é. Então, quantas pessoas iam em busca do fenômeno participavam das reuniões, por exemplo, lá tinha tem ainda, eu não sei se tem ainda, é muito tempo que eu não vou, que eu não estou mais frequentando lá, para os desencarnados. E tinha a psicografia. E as pessoas gostariam ou queriam e ficavam antenadas, não auxiliavam mentalmente. O hálito mental é imperioso, é o que o Emmanuel coloca. Quase sempre notamos. Ele está colocando que o povo de lá nota a gente, intensa preocupação dos trabalhadores por novidades, esperando. E também na reunião de desobsessão, eu não sei se aqui no Emmanuel ainda é assim com frequência do público ou não. Eu não sei, eu não posso falar, estou falando da minha vivência. Não, né? Então, na minha experiência, muitas pessoas ficavam apinhadas, a cada ficava assim, E reiteradas vezes nós apresentávamos para o dirigente do grupo, mas entrava por aqui, saia por aqui, claro que isso não vem de encontro. Foi a palavra que a Júlia usou, interesses. É o interesse pessoal. Eu acho que a questão 894 ou 895, que trata das questões de interesse pessoal do livro dos Espíritos. Uma coisa mais ou menos assim. Mas ele não alude aí a questão relativa à área mediúnica, mas são várias outras questões. Pois é. Finalizando aqui a nossa contribuição. Muitos, como foi citado, né, interessados nessas questões mais fenômeno em si. E não é isso que nos ajudará. Educai-vos, instruí-vos. Eu acho que é o próximo parágrafo. Eu paro por aqui. Exatamente. Educai-vos e instruí-vos. Então, alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiums adestrados. Por quê? Né? Porque o interesse é nos fenômenos, né? Não tem interesse nos estudos, na disciplina, que é uma parte muito importante na questão espiritual, né? Emmanuel já citava muito isso, disciplina, 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 né?
para um médium, principalmente, né? E é a preocupação de querer as coisas ocultas, misteriosas. Isso chama atenção, isso cria a curiosidade de querer, né, estar presente. Né? Então, o que ele fala assim, alguns núcleos costumam paralisar a atividade. Se não tem um médium, ou que não tem não faz, você não tem os médios da casa que fazem esse tipo de trabalho, não é de efeitos físicos, não é de transporte, não é. Aí não tem a questão de fazer nenhum tipo de desenvolvimento além daquilo na casa. Aí, quer dizer, onde ficam os estudos? O desenvolvimento mediúnico mesmo, que cria a disciplina do médium, até para você poder diferenciar quando é que o médium está recebendo, né, um espírito zombeteiro, né, quando ele está fascinado, né, principalmente, né? Então, se você não tem estudo, você está sujeito a essas interferências dentro de uma casa espírita também, né? Aí, por isso que ele faz aí, por quê? Por que as casas querem isso? Não é? Aí eu acredito até por que as casas fazem dessa forma, justamente eu acho que é essa questão. Não ter um estudo, acabam caindo na fascinação e querendo as coisas apenas que estão sendo mostradas, né? Aquilo que está sendo visto, e não aquilo que está sendo realmente aprendido e sentido com a alma. Né? Eu deixo para vocês, João. Uma coisinha rapidinho. Engraçado, ouvindo tudo, né? O espírito evolui, né? A tendência natural dele é evoluir. O planeta também evolui. Ele passa por fases até chegar a uma perfeição, vamos dizer assim. E a doutrina também não é diferente. Ela também evolui. Ela começou de um jeito. Cristo, lá, 2024 anos, lançou o assunto. Começou. Então, ela vem evoluindo. Por isso que, hoje em dia, eu penso assim, o espiritismo ele tem que ser mais voltado para o estudo. Por quê? É para ajudar a evolução moral do indivíduo, para ajudar ele a evoluir o planeta e, automaticamente, a doutrina evolui. E tem certas pessoas que acham ainda que o show da mesa girante é mais importante do que a própria evolução da doutrina. O aprendizado mesmo. E ficam apegados moral. Ali ao show, ao espetáculo. Exatamente. Julinha? Quando ele coloca aqui o Emmanuel, né, dessa atividade, né, paralisada, né, porque dispõe de médios adestrados, né, que não dispõe desses médios, eu pensei, evidentemente, na Dona Ivone do Amaral Pereira, porque ela, para nós, dentro da doutrina espírita, embora muitos não a conheçam, ela foi uma médium adestrada, né? E ela cumpriu tudo que ela veio numa programação expiatória, ela cumpriu muito mais do que foi o prometido. E lá no livro Devassando o Invisível, que eu deixo aqui como dica de estudo, Devassando o Invisível, capítulo 1, tem um tema chamado Nada de Novo. Eu peguei um pedaço que é muito bom e muito importante ler esse pedacinho, é pequeno, evidente, porque eu não podia trazer logo muita coisa. Dona Ivone traz para nós essa informação. O médium deverá redobrar esforços no sentido de renovar-se moral e mentalmente durante o período de adestramento das faculdades, a fim de, na época oportuna, conseguir fácil intercâmbio com a espiritualidade mais alta. Comunhão que terá de ser constante, permanente, através dos atos cotidianos e não somente as horas de trabalho objetivo, de modo a que a permuta de vibrações o prepare satisfatoriamente para o melindroso ministério e o conserve unido
a seus dedicados mentores espirituais. Então, a importância do estudo, do adestramento, não é só para quando eu estou dentro da casa espírita, para ter contato com os mentores espirituais. É no meu cotidiano, é um trabalho constante no bem. É essa reforma moral que a gente está cada dia mais nos preocupando, embora ainda estamos muito lentos para essa renovação. Lá no livro dos médiuns, tem uma questão que é muito importante para todos nós que somos médiuns, que é no livro dos médiuns, a questão 159, que a resposta lá dos espíritos é o seguinte: esta faculdade é inerente ao homem. Entretanto, esta qualificação só se aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada. Então, todos somos médios, mas não é bem assim. Se aplica, né, como está aqui, aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada. Essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Então, não é todos que podem psicografar na casa espírita. Não é todos que podem incorporar na casa espírita. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestação. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, escreventes e psicógrafos. Então, Dona Ivone tinha todas essas mediunidades. Dona Ivone do Amaral Pereira, que eu acabei de citar. Mas era a Dona Ivone, como Chico, como Divaldo, né? São alguns exemplos que nós estamos trazendo aqui, mas nem todos nós temos essa aptidão. A gente não veio com essa aptidão especial. Então, há necessidade do adestramento na casa espírita, dos estudos, para que possa ver o que cada um pode executar, porque senão vai ser animismo. Animismo é o que é da minha alma e que eu posso, muitas das vezes, representar dizendo que é um espírito que está falando, e não é a mediunidade. Mediunidade é quando eu tenho um espírito que me acompanha, como disse Dona Ivone. Eu tenho que me manter num grau elevado para que os espíritos bons possam me assessorar. E a gente nunca pode esquecer daquela frase do Chico, que o telefone toca de lá para cá. Deixo aí para vocês. Até que o... Oi, Selmi, tá faltando 7 minutinhos, né, de repente, e tem muito texto. Eu recomendo, de repente, se todo mundo concordar, você faz agora até o final, o que você já estudou, para poder a gente, no final, quem ainda quiser falar, fazer um comentário final. Geral. Até pegando esse gancho da Julinha, até lembrando aqui que ser espírita não é ser apenas dentro de uma casa espírita, né? Nós temos que ser espírita fora dela também. Então, quem fala aqui, ó, médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos, né? Deixa eu pegar esse apanhado aqui, porque o restante ele se complementa. Então, o que fala aqui? O médium ele não vai resolver o problema dos companheiros, né? Quer dizer, não é ele que resolve por si próprio, né? Por isso que a gente sempre fala assim, que muita gente, nem todo mundo consegue ser espírita. Por quê? Porque o espiritismo ele não resolve para o outro, ele te dá as ferramentas para que você
resolva por si mesmo. Quer dizer, a palestra é mais doutrinadora, né, do que os espetáculos ou o próprio passe. Então, a palestra ela te dá a ferramenta para você pensar, estudar, né, até buscar meios e assim seguir, né? E a questão dessa que ele fala da tarefa, eu me perdi, peraí, da tarefa espiritual, que seria absurda, né? Que ele fala que muitos, né, mecanicamente, que frequentam o local, poucos, porém, absorvem o que realmente, né, seria o que se diz. Quer dizer, que seria a palestra ou procurando trabalhos dentro da própria casa espírita. Né? Quer dizer, são muitos que frequentam a casa, né, estão ali, né, ouvindo, mas não estão absorvendo, saem dali e já começam a agir da mesma forma que antes, falam, reclamam, fazem, né, falam, e alguns poucos conseguem realmente aprender ou absorver aquilo que eles estão dentro da casa. Poucos realmente estão ali no interesse de querer colaborar dentro de uma casa espírita, né, como é que a gente fala? Como voluntários e tudo mais. São poucos. Muitos vão mecanicamente, como ele fala assim, né? Que está aqui, a frequência é mecânica. Vai lá, eu vou lá porque eu vou aprender. Achando que, sim, eu tenho que entrar aqui porque aqui eu estou protegido. Só que não adianta nada se você não faz a sua própria reforma íntima. Não é? Eu continuo. Tá. Depois aí faz os comentários gerais. Então, continuando aqui, convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidade, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Então, para mim, resumidamente, o que significa isso? O movimento, mãos à obras, que as pessoas que ficam na espera de coisas novas, procura, às vezes, assim, por curiosidade, não é? E na verdade, o necessário aí seria dar esse movimento, né? De realização. Aí, quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, num aperfeiçoamento indispensável. Quer dizer, o caminho de Jesus é libertação. Já temos esse conteúdo, já temos esse auxílio em nós, não é? Isso até em abundância, né? Então, é através do Evangelho, né, que a gente tem que ter esse discernimento, né? Aí o que falta, assim? Ele diz aqui, eu tenho até uma frasezinha assim que eu peguei que diz assim: trabalhemos sempre cooperando com as atividades da nossa instituição. Não esperemos pessoas mais instruídas ou mais preparadas para o desenvolvimento das atividades. Colaboremos com a nossa força de vontade e esforço. O requisito principal para o início e o desenvolvimento de qualquer atividade é boa vontade. Né? É assim que se começa, né, que se dá as mãos à obra, né? E aí agora eu deixo com vocês. É rapidinho que eu vou comentar. Então, nesse último, né, no antepenúltimo parágrafo, convençam-se os discípulos. É rápido. Deixa eu só também assim, reparar um detalhe. Eu não estou criticando o grupo onde nós iniciamos a nossa tarefa, tá? Pelo amor de Deus, não tem crítica a ninguém. Estamos comentamos a experiência. Eu lembrei do Jacó, do livro Voltei. Eu anotei algumas páginas
que eu acho bastante interessante, que eu deixo anotado aqui. No dia, quando se precisar em algum lugar, eu já tenho a referência. Página 147, 153, 158. É sabido que nesse capítulo aqui, deixa eu ver qual é. Eu vou rapidinho, é rapidinho, eu já deixei marcado aqui. Diálogo surpreendente. Ele foi encaminhado para uma escola de aprendizes, tá? Porque ele saiu da Terra, o Jacó, como dirigente até de núcleo lá na FEB, tá? Ele foi até muito criticado por algumas entidades desencarnadas, onde ele estava, né, tentando dialogar com alguma entidade em si. Vamos fechando. Pois é. Aqui, para ganhar tempo, tá? Nesses das últimas duas páginas, 158 e 159, o Bittencourt Sampaio, foi quando o Jacó saiu da escola, estava caminhando e surgiram, se eu não me engano, 16 ou 19 entidades perseguidoras de padres. E ele teve a oportunidade de dialogar com essas entidades também quando ele encarnado. E essas entidades, vou voltar um pouquinho mais atrás, uma outra que gostava de beber e perseguia o encarnado, olha o que o chamou de mal educado, de grosso, de leviano, que não respeitava, falava mal dos outros, enfim, era muito apegado aos valores. E o Espírito disse, você gostava muito era de din-din. Tá? Estou errado, ou Selma? Se você está concordando comigo, olha, pelo amor de Deus, estiver falando besteira. Enfim, é o que foi citado agora, em relação da importância, ele deixa claro isso para a gente, da evangelização em nós, da educação, da disciplina. Foi o que o João comentou há poucos minutinhos. Muitos de nós estamos muito preocupados com a questão dos fenômenos, mas não da evangelização em si, no núcleo e principalmente em nós. Se nós tratarmos de nós, esses senhorizinhos que participam conosco das reuniões, um dia serão aqueles que serão as nuvens de testemunhas ocultas nos observando. Desculpa aí eu falar muito assim, mas não falar coordenadamente, mas eu espero que eu tenha ajudado. Seu Jorge, sempre ajuda, é sempre importante a participação de todos, né? Agora, a gente ainda tem alguns minutinhos, porque a gente começou um pouquinho atrasado hoje, né? Então, para a gente não perder aqui o estudo, que é muito importante, eu li também o nosso início, quando o Emmanuel fala aqui, né, que o médium dentro da casa espírita, ele não tem o poder de fazer ninguém se iluminar, né? Porque não é passe de mágica, né? Então, quando ele fala dessa iluminação dos companheiros, o próprio Emmanuel no livro Consolador, na questão 218, se alguém quiser anotar, e 219, o Emmanuel fala para nós que o trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado, ou seja, disposto e coordenado. Os fenômenos acordam o espírito adormecido. É isso tudo que a gente falou. O fenômeno acorda o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes interiores, somente conseguidas à custa do grande esforço e trabalho individual. E ele continua na 219. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre. Alcançareis aquela verdade que vos fará livres. Essa é a iluminação que a gente almeja e que a gente tem que trabalhar em nós, com a nossa vontade. E quando a Selma comenta daquele pedaço que o Emmanuel fala, né, da tarefa espiritual, seria absurda, né, se fosse circunscrita à frequência mecânica de muitos, que vão só realmente em busca
de recurso para si, né, através do passe, isso tudo é legítimo, né? Mas se a espiritualidade dependesse desses frequentadores, dos próprios médios, que às vezes estão ali, mas com a cabeça envolvida em outros assuntos, às vezes até de políticas internas, né? E a necessidade de uma comunhão de ideias para que a coisa possa fluir junto à espiritualidade amiga que se faz presente, né? Então ele diz, né? Há assento qualquer simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos, porque a gente sabe que tem muitos sérios comprometidos, médios, espíritas sérios, mas tem muitos que estão ali fazendo volume, mas no seu próprio interesse. Então, o próprio Emmanuel também, no livro Pensamento e Vida, capítulo 23, que tem como título Auxílio, ele diz assim, ó, a eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. Então, eles estão ali para atuar e eles sabem qual canal ele vai usar. E quando o médium, mesmo que seja aquele médium não preparado, a espiritualidade só vai ter um pouco mais de trabalho, mas o resultado final vai ser feito. Aquela pessoa que chegou ali em busca de um passe, de um tratamento, muitas das vezes ela não tem noção do que foi aplicado pela espiritualidade. Agora, o médium, se ele está adestrado, ele vai dar mais facilidade para que o espírito possa ajudar. Agora, se não, ele é isolado. A gente vê isso no livro do André Luiz. E no último parágrafo, né, nos dois últimos que a Selminha leu, que ele diz, né, convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete, porque cada um tem o seu trabalho, né? E que ninguém alegue ausência de novidades. O aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. O próprio Emmanuel, no livro União em Jesus, ele fala: não vos esqueçais de que nos achamos na Terra ante o esplendor da nova era, carregando a sombra de velhas necessidades. Onde estiverdes, servireis ao Senhor na pessoa dos semelhantes, transmitindo a fé sob o discernimento e a coragem nos alicerces do equilíbrio. Então, e ele diz, né, nada temais, porque isso foi o Cristo que disse para a gente, eu estou aqui. Então, se a gente se compromete no serviço do bem, a gente vai estar sempre auxiliado pelos bons espíritos. E quando no último fala, quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, eu coloquei aqui que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso está em Mateus. Porque a obra é de Deus. Nós somos apenas os instrumentos. E que a gente possa ser esses instrumentos úteis para que os espíritos possam trabalhar e a gente possa servir com vontade, com determinação. Isso que a gente tem que aprender. E a gente, esse vocábulo, né, que fala resplandeça, né, possui significativa carga magnética, que isso aí está imprimindo sentimentos de fé e de esperança em nós próprios e nas pessoas que nos cercam. Então, a gente precisa resplandecer essa luz para que a gente possa levar essa confiança para aqueles que buscam, às vezes, em nós, como médium, uma ajuda e que a gente possa ser esse instrumento, que muitas das vezes somos nós que ajudamos o próximo, né? Porque às vezes chega ali aquela pessoa com tanta dificuldade
e vê na gente, às vezes, salvadores. E a gente sabe que ninguém salva ninguém. Mas o primeiro contato com o médium, numa recepção de uma casa espírita, tem uma grande importância. E que a gente possa ser essa esperança, essa fé para cada um que chega, para que a gente possa ser esse instrumento de Deus na Terra. Estamos chegando ao fim, né, do nosso estudo. Agradecer a Selma por ter trazido, pelo compromisso, por ter nos trazido. Agradecer a todos os presentes, a toda a troca de informações, que a gente sai realmente cada vez mais nutrido de informações desse estudo, para exatamente termos cada vez mais consciência em cada passo que nós damos na nossa existência, né? Então, bem, o estudo da semana que vem vai ser com a nossa irmã Ana Cláudia, que não pôde estar presente hoje. Então, vou pedir para você, Selma. Você é a nossa palestrante especial que nos dá o brinde da sua presença nessas ocasiões que você tem essa disponibilidade. Então, aproveita para fazer também a de encerramento para nós. Tudo bem, vamos lá. Então, vamos novamente, mais uma vez, agradecer. Né? A gente sempre tem que ser gratos. Né? Agradecer, meu Pai, por essa noite em que podemos desfrutar de tanto aprendizado, cada um aqui com a sua contribuição, né, nos enriquece um pouco mais de entendimento, de conhecimento dessa doutrina. Né? Que a nossa semana possa ser iluminada, amparada, tá? E com muitas oportunidades. Tenhamos sempre a oportunidade, né, de praticar o Evangelho, sermos espíritas não somente nas nossas casas, mas também fora delas, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, né, para que pratiquemos cada vez mais o nosso Evangelho e alcancemos a iluminação. Né? Isso é um passinho de cada vez, Senhor. Mantenha-nos sempre no nosso caminho. Né? Precisamos muito de Ti, Senhor. Nos ampare e nos proteja. Que assim seja, graças a Deus. E assim. Muito obrigada pela oportunidade, que agora não é sempre que eu posso, né? Que eu estou livre do meu estudo, mas é bom estar aqui com vocês, viu? Sempre bem-vinda. Obrigada. Bem, mais uma vez, uma excelente semana para todos. Não deixem de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar com os seus amigos, com os seus familiares, e vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos. Uma boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.